Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, hoje o nosso vídeo ele é um bate-papozinho. Eu decidi fazer um bate-papo descontraído com vocês pra gente refletir um pouco a respeito, das situações que nós estamos vivenciando, das dificuldades objetivas e subjetivas de cada um e quiçá, trazer alguma mensagem de esperança e motivação. Nós estamos vivendo tempos muito delicados, tempos muito difíceis, Nós estamos vivenciando uma pandemia global, que inicia-se em 2020, todo o ano 2020 e agora em 2021. Ela ainda se alastra, embora nós já tenhamos iniciado o processo de vacinação, que bom, mas ainda é uma realidade muito difícil, Nós estamos submetidos ao medo, à insegurança, a uma crise de saúde pública associada a uma crise econômica, ao esgarçamento do tecido social. Nós estamos vendo comportamentos e posturas do ponto de vista ético e moral bastante degradados, e isso nos leva a uma situação de estresse, de ansiedade, de irritabilidade e, quiçá, de desesperança. E eu entendo tudo isso e eu entendo que as situações são muito difíceis. Mas eu quero resgatar aqui uma fala do Gramsci, que é: pessimismo da razão, porém otimismo da vontade. Eu quero resgatar o nosso otimismo. Claro que nós não podemos ser otimistas na avaliação, porque o contexto que nós estamos vivendo, de fato, é muito assustador e delicado. Mas nós podemos ter otimismo para as projeções futuras, Nós podemos ter otimismo na ação. Mesmo diante esse contexto tão problemático, é importante recuperar a esperança, ou melhor, o esperançar, Que é essa atitude de esperança associada a uma ação proativa. Assim como vocês, 2020 não foi fácil. Para mim, realmente foi um ano muito difícil. Eu diria que um dos anos mais desafiadores da minha vida, do ponto de vista objetivo e subjetivo. Quem me acompanha no Instagram, sabe dessa minha dificuldade, dessas minhas particularidades. Inclusive, se você não me acompanha no Instagram, eu convido você a me acompanhar. É o @TianaBorba_Servicosocial. Lá eu compartilho um pouco mais da minha vida, da minha intimidade e aspectos um pouco mais em tempo real. E 2020 foi um ano onde eu tive uma crise de ansiedade, foi realmente um ano dificílimo, um ano onde eu precisei me recolher, um ano onde eu precisei, de fato, cuidar de mim, de fato, buscar o autoconhecimento, não do ponto de vista clichê do autoconhecimento, mas como o cuidado com a minha saúde mental e emocional. E que bom que deu tudo certo, que bom que isso foi superado, mas foi extremamente desafiador. E 2021 tende a ser também bastante desafiador, porque nós ainda estamos em uma pandemia global e é importante que a gente tenha consciência disso, que nós tenhamos essa sensibilidade, inclusive de continuar nos cuidando e cuidando dos nossos, Se você pode se preservar, se você pode evitar aglomerações, faça isso em respeito a você, em respeito aos seus familiares, em respeito à coletividade. Mas sem dúvidas que esse contexto não é fácil, por vezes desanima, nós não temos muitas projeções de concurso, nós não temos muitos horizontes associados a um contexto nacional desastroso, de um desgoverno, de uma situação realmente muito difícil. Mas eu quero convidar vocês para a esperança. Eu quero convidar vocês para a resiliência. Eu quero convidar vocês para materializar essa fala do Gramsci. Pessimismo da razão, porém otimismo da vontade. Eu realmente acredito nas possibilidades históricas, eu acredito no poder do social, do coletivo, da luta coletiva, e eu acredito na capacidade subjetiva humana da resiliência. Nós temos de fato essa capacidade. Quero convidar você a respirar, a ter autocuidado, a cuidar da sua saúde física, mental e emocional. Não negligencie a sua saúde emocional, a sua saúde mental. É importante que a gente desestigmatize
todas essas questões, porque todos os seres humanos têm fragilidades. Todos. O que muda? O lugar, a posição que ele tem essa fragilidade. Mas todos nós temos. Reconhecer essa fragilidade, cuidar, voltar-se para dentro é muito importante para que a gente possa se recompor e voltar mais forte. Quantas e quantas vezes, né, em situações difíceis, a mim também bate o desânimo, bate a tristeza, a desesperança. Mas eu não dou muito espaço para esses pensamentos, sentimentos e sensações. Eu não dou muito espaço porque rapidamente eu tento substituí-los pela luta, pela esperança, pela resiliência, né, pela tentativa de construção de serenidade. E eu acho que nesse contexto que nós estamos vivenciando, a serenidade é revolucionária. Com serenidade, nós temos mais capacidade de tomar melhores decisões, decisões mais acertadas, de ter mais saúde, de encontrar melhores caminhos, de buscar estratégias, de usar a nossa capacidade criativa. Em um contexto como esse, é importante que nós busquemos essa capacidade criativa. Se você é uma pessoa que se dedica a estudar para concurso, continue estudando. Continue se dedicando, porque quando eles voltarem, e eles vão voltar, você vai estar preparado ou preparada, você vai estar à frente, de fato. Se você tem o perfil para uma residência, se dedique, estude. Se você tem um perfil para um mestrado, um doutorado, se dedique, estude. Concentre as suas forças, as suas energias, a sua potência naquilo que lhe realiza, naquilo que tem a ver com o seu perfil. Eu sei que parece muito clichê, mas os clichês só são clichês porque são verdades, né? É importante que você encontre o seu lugar. É importante que você saiba aquilo que tem a ver com a sua personalidade, com o seu perfil. Por exemplo, para mim, eu sempre senti que o meu lugar era a docência, era a sala de aula, porque eu adoro o que eu faço. E aqui no YouTube, assim como no Instagram, eu reproduzo a sala de aula que eu trabalho fisicamente, presencialmente, né, antes da pandemia. Eu faço desse espaço aqui online em uma sala de aula online. Porque esse é o meu lugar, é onde eu me identifico, é onde eu me realizo, onde eu de fato sinto que eu tenho potência. Encontre qual é o seu lugar. O seu lugar em um concurso público, o seu lugar em uma residência, o seu lugar na docência, o seu lugar em uma assessoria e consultoria. Onde é o seu lugar? É importante que a gente encontre, porque nós só conseguimos êxito na vida, eu acredito de verdade, quando nós nos dedicamos àquilo que nós amamos, aquilo que de fato nos realiza, aquilo que de fato tem a ver com a nossa subjetividade, com o nosso perfil pessoal e profissional. Então eu faço um convite mesmo para você, tente achar o seu lugar, tente achar, né, o lugar onde lhe traz satisfação. Eu vou até trazer o exemplo de uma tragédia grega, né, Homero, né, a tragédia grega famosíssima, antiquíssima, clássica. Dentro dessa tragédia, né, a gente vai ter a figura do Ulisses, né, a figura do Ulisses que é, né, uma figura importante, um rei grego que acaba entrando para a guerra, né, me perdoem aqui que eu tô só batendo papo com vocês, jogando as ideias, então se tiver algum equívoco, algum errinho, vocês me perdoem, tá? Então a gente tem o Ulisses, né, que é um grande personagem. Bom, e Ulisses, ele vai ser convocado à guerra, né, os reis vão ser convocados à guerra, ele não queria ir para a guerra porque ele adorava o lugar dele, né, ele adorava o espaço dele, e, né, em Ítaca, e ele era muito apaixonado pela sua esposa Penélope, mas ele é convocado à guerra e ele passa 10 anos em guerra. Durante esses 10 anos em guerra, ele acaba em um confronto, acertando o olho de Ciclope, o filho de Poseidon, que por coincidência só tinha um olho, portanto ele ficou cego. E como uma punição, os deuses colocaram ele na ilha de Calipso, né, como punição. É uma ilha onde existem
só mulheres, muito belas, né? Muito, muito belas, liderada pela Calypso, né? Uma deusa menor. E vocês podem achar, mas como é que é um lugar ruim, né? Se é um lugar que parece muito atraente, né, para ele. Na verdade, não é um lugar interessante para ele, porque não é o lugar dele. Penélope acaba se apaixonando, Calypso acaba se apaixonando por ele e faz uma proposta, né, para ele, porque ele já tinha cumprido o tempo de sentença para poder voltar para sua casa, né? Zeus permite isso. Mas Penélope faz uma proposta: se você ficar aqui comigo, eu vou te dar vida eterna e juventude eterna. Ou seja, ela está oferecendo imortalidade, que ele seja um deus. E é surpreendente a resposta do protagonista, do personagem principal, Ulisses. Ele recusa, ele diz o seguinte: é preferível uma vida miserável no meu lugar do que uma vida eterna fora do meu lugar. Essa alegoria grega é um excelente indicativo de quando a gente encontra o nosso lugar. O nosso lugar é insubstituível. É o lugar do nosso conforto, da nossa realização. É o lugar onde nós nos sentimos bem. É o lugar onde nós conseguimos externalizar as nossas potências, as nossas potencialidades. E foi isso que Ulisses escolheu. Ele escolheu o lugar dele, porque ele sabia qual era o lugar dele. E você, sabe qual é o seu lugar? Se você sabe, eu fico muito feliz por você e desejo que você busque sempre esse lugar. Ficar nesse lugar. Se você não sabe, eu convido você a encontrar qual é o seu lugar, porque todos nós temos o nosso lugar. Basta que você o encontre. É fundamental encontrar o nosso lugar no mundo, o nosso lugar de satisfação, que não é um lugar perfeito, mas é um lugar que tem a ver com a nossa subjetividade. Vou trazer um exemplo. Nesse ano que passou, como eu disse para vocês, muito difícil, onde eu tive a infeliz experiência de uma crise de ansiedade, mas fiquem todos muito bem, eu tô curada, maravilha. Mas foi realmente uma situação dificílima, né? Eu não me reconhecia. Eu não me reconhecia, não consigo nem descrever em palavras todo o sofrimento vivido, né? A palavra desespero é pequena para traduzir o sentimento. No entanto, todos os dias e horários, que eram os dias e horários em que eu iria dar aula online, eu me sentia bem. Eu podia ter passado o dia inteiro arrasada, de cama, sem comer e sem dormir. Mas quando era o momento de dar aula, eu me sentia plena. Eu me sentia feliz. Eu me sentia eu mesma. Nessa situação de uma ansiedade elevada, onde eu não me reconhecia, dar aula era o lugar em que eu me reconectava, em que eu me encontrava de novo, eu me reconhecia. E eu não tenho dúvidas que fazer o que eu amo, encontrar o meu lugar, saber qual é o meu lugar, foi um dos componentes fundamentais para a minha cura. Então eu desejo que você encontre o seu lugar, que você busque, que você se realize, que você se satisfaça. E que nós tenhamos um olhar prudente. O nosso lugar não é o lugar perfeito, porque o lugar perfeito não existe. Mas é um lugar que te realiza e que, apesar dos desafios, possui mais pontos positivos do que negativos. Essa é a minha pequena mensagem para vocês. Todos nós temos o nosso lugar. Encontre o seu, seja feliz no seu lugar. A vida é efêmera. A vida é efêmera. E a única coisa que a gente pode fazer é vivê-la da melhor forma, colecionar memórias e fazer dessa vida uma vida digna de ser vivida. Então, muita força pra gente. Esse ano é desafiante, mas assim como nós superamos 2020, nós vamos superar 2021 também. E eu tenho fé e esperanças que ele será melhor,
Contem sempre comigo aqui nesse espaço de conhecimentos, trazendo vídeos, trazendo cursos online, trazendo dicas, porque eu realmente adoro estar aqui com vocês. Muito obrigada por tanto carinho, muito obrigada pelos números, muito obrigada pela paciência, muito obrigada pelos feedbacks. Eu realmente me emociono muito e desejo a vocês tudo o que há de melhor. Fiquem todos muito bem. Um beijo carinhoso e a gente se encontra nos nossos vídeos e no Instagram, caso você queira me acompanhar por lá também. Beijo!